governo anuncia hoje a prorrogação do auxílio emergencial. E a gente já começa essa edição indo ao vivo para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Luciana. Oi, Ana Gabriela, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o auxílio emergencial vai ser prorrogado e todos os detalhes vão ser apresentados numa cerimônia hoje à tarde, às 4 horas, aqui no Palácio do Planalto. O total desembolsado pelo governo federal até agora com o pagamento do auxílio emergencial chega a 98 bilhões de reais. E agora, uma última informação, para quem não recebeu ainda o auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania acaba de liberar um novo lote com mais de 1 milhão de pessoas. Voltamos com você, Ana. Obrigada pelas informações ao vivo, Luciana. Bom trabalho. O governo agora já está de volta. Auxílio emergencial. Será anunciada daqui a pouco a prorrogação do benefício. As informações com Luciana Colares de Holanda. O auxílio emergencial será prorrogado e os detalhes vão ser anunciados numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto às 4 da tarde. E a Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos do auxílio. O total desembolsado pelo governo federal para os pagamentos do auxílio emergencial chega a 98 bilhões de reais. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. Ajuda aos idosos que vivem em asilos. A União vai repassar às instituições de longa permanência para idosos um auxílio financeiro emergencial no montante de até 160 milhões de reais. Os recursos poderão ser usados em ações de prevenção e controle da infecção dentro das instituições, compra de insumos e de equipamentos básicos para a segurança e higiene dos residentes e funcionários, além da compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves de Covid-19. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União. Um socorro para a cultura durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que destina a estados e municípios 3 bilhões de reais para apoiar o setor e prevê ainda o pagamento de auxílio de R$ 600 reais para artistas informais. Além de trabalhadores da cultura e artistas, outros profissionais como contadores de histórias, produtores, técnicos e professores de escolas de arte e capoeira vão receber o benefício. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Da pobreza, porque é isso que vai acontecer em janeiro, e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas vão se portar nos próximos meses? A gente tem que ter essa compreensão de realidade. Então, a gente tem que pensar muito claramente nas pessoas que mais precisam. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural, uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. Então, é muito importante que a gente consiga agora, minimamente, antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo, mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Em adiamento do recesso, o senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem?
Acredito que é necessário, no mínimo, a redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. Então, eu defendo sim a redução, no mínimo a redução do recesso e, como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Também nas pessoas que mais precisam. E você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural, uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. Então, é muito importante que a gente consiga agora, minimamente, antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo, mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Em adiamento do recesso, o senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem? Acredito que é necessário, no mínimo, a redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. Então, eu defendo sim a redução, no mínimo a redução do recesso e, como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Nós não temos uma retomada econômica consistente, os dados mostram isso. Então, a demanda por auxílio continua presente. O valor do auxílio é o mesmo de R$ 300, como já está no chamado auxílio residual, e a permanência desse auxílio, juntamente com a prorrogação do estado de calamidade, vai até o final de março, porque se imagina que até lá a gente tem um cenário mais bem construído de vacinação e de retomada da normalidade da sociedade brasileira. Deixar a situação ao abandono é que não pode se fazer. Você não tem como imaginar que milhões de brasileiros vão ser jogados abaixo da linha da pobreza, porque é isso que vai acontecer em janeiro, e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas